Nós vamos trazer aqui algumas atualidades na área tributária, com foco nos parcelamentos que estão aí em pauta e algumas reduções da carga tributária através de teses vitoriosas que o Judiciário já consolidou ou está consolidando como vitoriosas. Isso é muito importante para o dia a dia das empresas, né? Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos do cenário econômico e político atual, cheio de incertezas, e infelizmente nós temos duas certezas na vida, né? Uma é que a vida chega ao fim em algum momento e nós vamos para uma melhor, né? E a outra é que nós temos que pagar tributos. E inclusive, quando a gente vai para uma melhor, a gente tem que pagar tributo também, que é o ITCMD. Então não tem como fugir disso. Vamos começar então pelos parcelamentos especiais. Os parcelamentos especiais são uma opção para quem acabou adquirindo um passivo tributário de saldar essa dívida com um número maior de parcelas e com redução de multas e juros. Então ele é um parcelamento, como o nome diz, né, ele é mais vantajoso que os parcelamentos comuns que nós chamamos de ordinários. Daí surge a pergunta: isto incentiva os contribuintes a não recolher tributos em dia? Para a área técnica do governo federal, sim. Por quê? A frequência que esses parcelamentos são editados, em conjunto com as reduções, né, com as vantagens, acaba gerando devedores, o chamado devedor contumaz, que é aquele que se utiliza dessa vantagem para rolar sua dívida e ser mais competitivo no mercado. Isso é a visão da área técnica do governo, do Ministério da Fazenda, através da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eles, inclusive, publicaram um estudo, que eu trouxe aqui, um gráfico que foi publicado nesses estudos, em que eles apontam duas questões aqui que a gente pode observar. As principais colunas são exclusão e liquidação. O que aponta aqui nesse gráfico? De todos os parcelamentos, isso vem lá, eles pegaram Refis, PAES, PAEX, Refis da crise, e a conclusão que eles chegaram é que há um alto índice de exclusão, que quer dizer o quê? As empresas que iniciam os parcelamentos especiais não terminam, elas são excluídas, e um alto índice de exclusão e um baixo índice de liquidação. Então, quer dizer, uma coisa, claro, leva a outra, né? Como a maioria das empresas são excluídas, poucas terminam os parcelamentos, liquidam essas dívidas. Então, essa é a visão do Ministério da Fazenda, de que os parcelamentos acabam não atingindo o objetivo, que é que as empresas liquidem esses passivos. No entanto, eles não levam em consideração o seguinte: a alta carga tributária existente no Brasil, a complexidade da legislação tributária, as inúmeras obrigações acessórias que uma empresa é obrigada a seguir. Então, são uma série de dificuldades impostas ao contribuinte que acabam se refletindo nesses quadros que mostram que nem todas as empresas, a maioria das empresas, não conseguem
concluir esses parcelamentos. É claro que existem empresas que também se utilizam disso para conseguir sobreviver da forma que ela pode. Por exemplo, ela precisa de uma certidão negativa de débito, ela faz a adesão ao parcelamento, consegue a certidão, mas infelizmente depois ela não consegue continuar arcando com as parcelas. Infelizmente, nós vivemos aí uma espécie de ditadura fiscal, um Estado opressor em relação aos tributos. Então, esse quadro nada mais reflete do que essa realidade de dificuldade e, infelizmente, esses parcelamentos não acabam atingindo o seu objetivo. Mas, para quem consegue, aí dentro de todo esse cenário de dificuldade, honrar com o compromisso, é uma grande vantagem, aí, é uma grande possibilidade. Então nós trouxemos aqui em primeiro lugar o PEP do ICMS, que é um programa especial de parcelamento no âmbito do Estado de São Paulo, referente ao ICMS, que é o principal tributo estadual, um tributo que afeta muito aí a cadeia produtiva, né? E esse parcelamento, quem já está acostumado sabe que ele foi aberto aí várias vezes nos últimos anos, e novamente nós vamos ter essa possibilidade em 2017. Então, ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Ainda aguardamos a publicação do decreto que vai regulamentar esse parcelamento, mas nós já sabemos aqui os parâmetros, que poderão ser incluídas dívidas de ICMS ocorridas até dezembro de 2016. O desconto para quem realizar o pagamento à vista do débito é de 75% no valor da multa e 60% no valor dos juros. Lembrando, no caso de pagamento à vista. Dividindo em parcelas, será possível o contribuinte dividir em até 60 vezes. Aqui nós tivemos uma diminuição do número de parcelas das últimas edições, em que você pôde parcelar em até 120 vezes. Agora isso foi reduzido pela metade. Até 60 vezes, com desconto de 50% na multa e 40% nos juros, com acréscimos mensais que variam de acordo com o número de parcelas. Então tem um acréscimozinho financeiro. E aqui em relação ao PEP, aos débitos de ICMS, é importante nós destacarmos dois pontos. O primeiro deles é para quem possui algum auto de infração em andamento, junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Quem já teve essa experiência desagradável sabe que, terminada a fase administrativa de defesa desse auto de infração, a Cefaz encaminha para a Delegacia especializada em crimes fazendários, que aqui na capital fica na Avenida Indianópolis, para que seja instaurado um inquérito policial para averiguar se nessa infração, nesse auto de infração que foi lavrado, houve um crime tributário por parte da empresa. Isso é muito desagradável porque, como nós explicamos no começo, o contribuinte ele convive com uma dificuldade muito grande
para manter seus tributos em dia, com a legislação complicada e com inúmeras obrigações a serem cumpridas. E dentro disso, muitas vezes não há má fé, por exemplo, numa escrituração contábil, numa obrigação acessória, pode haver uma divergência e pode levar a um auto de infração. Então, quer dizer, nesses casos, na maioria dos casos, a empresa, o empresário, ele não teve dolo de cometer um crime tributário, uma sonegação, mas isso invariavelmente, sem critério nenhum, no caso desses autos de infração estaduais aqui em São Paulo, são encaminhados para essa delegacia e o empresário ele passa por esse dissabor de ser intimado para prestar esclarecimentos. Essa delegacia ela acaba funcionando muitas vezes como um escritório de cobrança do governo do estado de São Paulo, que é uma coação. O empresário ele se sente coagido a pagar o tributo, com medo, né? Porque fora as outras coisas que costumam acontecer lá, né? O pessoal costuma praticar corrupção lá dentro, né? Pede algo para o empresário, para não, vou segurar aqui o seu inquérito, pode ficar tranquilo. Então é uma situação terrível. Infelizmente isso acontece. E ao realizar o parcelamento dessa dívida, né, desse auto de infração, que, por exemplo, no caso que nós estamos explicando, já estaria com esse inquérito policial instaurado, ele seria suspenso e permaneceria suspenso até o final do parcelamento e com o pagamento da dívida se arquiva o inquérito e não tem a denúncia criminal. Então, aí é uma alternativa excelente para quem acabou sofrendo esse tipo de punição. Nós conhecemos as multas do Estado de São Paulo, são abusivas, valores estrondosos, muito maiores que, por exemplo, o valor do principal do tributo. Então fica difícil pagar isso à vista. Então o PEP ele é uma boa alternativa para quem está com esse problema em andamento. Outra questão que vale a pena destacar é em relação aos juros que o Estado de São Paulo cobra na correção dessas dívidas. Em 2009, através da Lei 13.918, o Estado instituiu um modo de cálculo de juros próprio para corrigir essas dívidas. É uma taxa muito elevada, porque ela é calculada por dia, a um percentual de 0,13 ao dia. E se nós multiplicarmos isso para chegar num valor anual, nós teríamos aí quase 50% ao ano de juros para corrigir uma dívida de ICMS. E isso é inconstitucional. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 24, inciso 1, determina que os estados não podem adotar critérios próprios para, no caso, atualizar essas dívidas. Eles devem seguir o mesmo critério da União. E a União utiliza a taxa Selic. Hoje a Selic está em queda, está em 11,25 ao ano, então vocês vejam a diferença. O Estado cobra quase 50% ao ano, quando deveria cobrar 11,25. Então isso, ao longo aí do período de mora, né, do débito, gera um aumento fabuloso, inclusive dobrando aí a dívida em relação ao principal, o que torna muitas vezes as dívidas impagáveis. E a grande informação aqui
em face do PEP, né, do parcelamento, é que a Justiça, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, o pleno do tribunal, declarou como inconstitucional essa taxa de juros do Estado, e também ele autoriza que, no caso, isso já aconteceu nos PEPs anteriores e é aplicado a este parcelamento, após realizar o parcelamento, a empresa ela pode ingressar com a medida judicial para pedir a revisão dos juros aplicados ao parcelamento, em que vai haver a troca da taxa de juros do Estado pela taxa Selic. Então vai acarretar uma redução das parcelas. A gente costuma chamar isso de revisão do parcelamento, revisão do PEP. Então isso é muito interessante. Agora vocês podem perguntar, mas só judicialmente é possível fazer isso? Infelizmente, porque veja como é um absurdo isso. Apesar do Tribunal de Justiça de São Paulo ter declarado como inconstitucional essa taxa de juros, o Estado continua aplicando. Só consegue obter a redução quem procura a justiça, porque o Estado continua cobrando esses juros abusivos. Então, acho que essa é uma informação relevante para quem pretende aderir ao parcelamento. E, enfim, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, enfim. Posteriormente, no começo, estava aqui descrito o meu e-mail, vocês podem mandar qualquer questionamento por e-mail também, pedindo qualquer parte do material que nós vamos enviar. Tá bom? Bom, finalizado o PEP, nós vamos agora para o parcelamento no âmbito federal, dos tributos federais, que para quem acompanhou no começo do ano era o PRT. No entanto, o parcelamento não vingou, vamos dizer assim, porque ele não trazia muitas vantagens aos contribuintes, ele não trazia a possibilidade de redução de multa e juros, então ele foi muito questionado, houve uma baixa adesão, o próprio Congresso questionou a medida provisória que veio da Presidência da República, e acabou o prazo em que se teria para transformar a medida provisória em lei e não foi transformado. E, mediante a isso, se editou uma nova medida provisória, a 783, publicada em 31 de maio de 2017, instituindo agora o PERT, ganhou um E aqui, o PERT, antes era Programa de Regularização Tributária, agora é o Programa Especial de Regularização Tributária. Agora sim nós temos um parcelamento especial que se adquiriu o costume de se chamar de refis, né? Esses parcelamentos sempre, vocês viram ali no quadro, PAEX, PAEX, daí surgiu o refis que ficou durante um grande período, e agora estão chamando de PERT. Ele vai permitir adesão de débitos vencidos até 30 de abril de 2017. Outra vantagem em relação ao PRT, que permitia débitos vencidos até 30 de novembro de 2016. Então, o contribuinte ganhou 5 meses aqui de novos débitos para serem incluídos. E a pergunta que não quer calar, né? Que nós começamos dizendo que houve o PRT, é permitida a inclusão de débitos que compuseram o Programa de Regularização Tributária, PRT? Sim, é permitida.
Saiu inclusive até essa semana uma reportagem um pouco confusa no Valor Econômico, de alguns especialistas dizendo que havia um problema, porque no PRT havia a previsão expressa de que quem fizesse adesão não poderia posteriormente aderir a outro parcelamento especial, mas só que na medida provisória 783 do PET, ele diz que aquele dispositivo do PRT que vedava a adesão em outros parcelamentos, ela não é mais válida. Então é possível sim. Agora vocês vão perguntar, mas como que vai se dar essa migração? Quem já recolheu, guia, como é que fica? É preciso esperar ainda. Por quê? No momento nós temos a medida provisória, mas ele não foi regulamentado ainda pela Receita Federal, em relação aos débitos da Receita Federal, e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos débitos já inscritos em dívida ativa. Então nós vamos precisar aguardar essa regulamentação para observar como o Ministério da Fazenda vai disponibilizar essa migração do PRT para o PERT. E a adesão estará disponível até o dia 31 de agosto de 2017. Agora nós vamos falar resumidamente, porque esse é um parcelamento muito extenso. Por exemplo, o PEP, apesar daquela questão dos juros, né, que é um absurdo, mas ele é um parcelamento muito melhor formulado, porque ele é mais simples, ele tem apenas aqueles dois critérios, um percentual de redução por pagamento à vista e outro percentual para o pagamento parcelado. Agora, aqui no âmbito federal, é extremamente complexo. Então, tanto que quem pôde acompanhar na época do PRT, nós fizemos um evento só para explicar o PRT. Então, aqui nós vamos falar de uma forma resumida das principais vantagens. E como ele é muito complexo, nós sempre indicamos que a empresa ela procure um especialista para auxiliá-la vamos dizer assim, nessas simulações e para chegar no entendimento de qual modalidade seria melhor para que ela faça adesão ao PERT. Então vamos lá. Primeiro ele separa débitos no âmbito da Receita Federal e débitos no âmbito da Procuradoria, já inscritos em dívida ativa. Então, débitos no âmbito da Receita Federal, ainda no conta corrente. O primeiro formato, ele traz a possibilidade da utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. É determinado que a empresa pague uma entrada de 20% em 5 vezes. Então, por exemplo, ela aderiu, divide essa entrada de 20% em 5 vezes e depois disso ela utiliza o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa para abater o saldo remanescente. Se ainda o que ela tiver de prejuízo fiscal e base negativa não for possível liquidar o restante, ela ainda poderá parcelar em 60 vezes o que sobrar. Só que aqui é a regra geral dos 20% de entrada, que vale para débitos acima de 15 milhões de reais. Para quem
possui débitos abaixo de 15 milhões de reais, você não precisa pagar 20% de entrada, você paga 7,5%. Então é uma vantagem para quem tem um débito menor que 15 milhões de reais. A segunda modalidade, ela é o formato sem que haja necessidade do pagamento de uma entrada. Então, isso traz aí uma possibilidade para a empresa que está com dificuldade no caixa, que não teria 7,5% aí da dívida para parcelar em 5 vezes, ou quem deve mais de 15 milhões, 20%. Então, tem essa possibilidade aqui de parcelar o valor total em até 120 meses. Mas não há redução aqui. A vantagem aqui é que tem uma previsão de escalonamento nos 3 primeiros anos. Você paga no primeiro ano 0,4% do valor da dívida, no segundo ano 0,5%, terceiro 0,6%. Daí, a partir do terceiro, o que sobrar se divide em parcelas iguais. Então, aqui, para quem está sem caixa no momento, né, para fazer um pagamento à vista, é uma boa opção. Terceira modalidade. Aqui começa a aparecer os descontos na multa e nos juros. Novamente, você tem acima de 15 milhões 20% em 5 vezes, abaixo é 7,5% em 5 vezes. E liquidação ou parcelamento com descontos. Primeiramente, você pode pagar em parcela única, né? Você pagaria isso à vista, o que traria uma redução maior. Porque você teria 90% de redução nos juros e 50% de redução nas multas. Então veja, como nós já comentamos, mesmo nesse caso aqui nós temos a Selic, né, corrigindo o principal, mas 90% de desconto nos juros é um belo desconto. Segunda hipótese para fazer o parcelamento com redução: 145 parcelas com redução de 80% nos juros e 40% nas multas. Aqui diria que vamos dizer assim, ideal, né? Para você tem um número grande de parcelas, tem uma redução de 80% nos juros e 40% nas multas. E temos aqui a terceira hipótese, que ela chega até 175 parcelas, com redução de 50% de juros de mora e de 25% nas multas. Essa hipótese aqui ela é um pouquinho complicada porque existe alguns critérios que a parcela ela deve equivaler a 1% do faturamento do mês anterior da parcela, não podendo ser inferior a 1/175 da dívida. Então, nesse caso aqui é preciso analisar com um pouquinho mais de calma, que vamos dizer assim, eu diria que é o critério mais complicado. Vamos em frente aqui. Agora vamos passar para os débitos no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Temos, primeiramente, o parcelamento do valor total da dívida sem entrada em até 120 meses.
É aquela hipótese, né? Quem não tem caixa para pagar a entrada é a opção. Lembrando aqui que é no âmbito da Procuradoria, são débitos já inscritos em dívida ativa. Segunda hipótese, acima de 15 milhões, 20%, abaixo é 7,5%, em 5 vezes, e liquidação do parcelamento com descontos. E quais são os descontos? Parcela única, se for pagar à vista, 90% nos juros e 50% nas multas. E aqui, 25% de desconto nos encargos legais, que como o débito já foi inscrito em dívida ativa, além de juros e multa, ele tem os encargos legais, inclusive honorários advocatícios cobrados pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Até 145 parcelas, com redução de 80% nos juros de mora, 40% nas multas e 25% nos encargos legais. E novamente aquela modalidade de até 175 parcelas, com redução de 50% nos juros e 25% nas multas e nos encargos. E aqui lembrando que esse caso aqui é mais específico, que tem tem que se respeitar 1% do faturamento do mês anterior no valor do cálculo da parcela. Então é até 175, aqui depende, é preciso ser feito um estudo mais detalhado, como a gente indicou no começo, né, que é preciso ser feito esse estudo, inclusive a gente aconselha que seja verificado quais débitos serão parcelados, porque, por exemplo, existe, né, todos esses parcelamentos, eles determinam que a partir do momento que você faz a adesão, você estaria confessando a dívida. Então, se tem algum débito indevido dentro do seu passivo, complicará a situação se for feita a adesão. É claro que isso é discutível na justiça, nós discutimos isso. Por exemplo, se você incluir um débito prescrito, há decisões que você pode retirar isso, mas é sempre bom prevenir, olhar antes, analisar esse passivo para fazer essa adesão. Então, os parcelamentos principais, né, para quem está aqui no estado de São Paulo, nós comentamos que é o PEP do ICMS e o PERT referente aos tributos federais. Tem alguma dúvida sobre os parcelamentos? Se alguém queria fazer alguma pergunta? Pois não. Eu conversei com o pessoal da Procuradoria Geral, eles falaram que vai sair dia 15 do mês que vem mesmo o PEP. É certeza mesmo isso ou não? Não sei se você já teve algum contato. O PEP do ICMS? Olha, a previsão da aprovação no Conselho Nacional de Política Fazendária é dia 15. Então, eu imagino que o decreto vai sair. Eles costumam publicar o decreto nas vésperas, porque já sai o decreto, já abrindo o prazo de adesão, mas os parâmetros são esses que foram autorizados pelo CONFAS. Eu acredito que sim, vai sair. Bom, gente, agora nós vamos trocar o disco e saímos dos parcelamentos e vamos para aqui o que nós chamamos de temas vitoriosos na redução da carga tributária. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, quem já nos acompanhou antes, nós fizemos uma apresentação exclusiva dessa tese, porque ela realmente é um marco, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É a decisão judicial, né, a decisão do Supremo mais importante na área tributária dos últimos tempos.
inclusive em relação aos valores envolvidos. Quem acompanha sabe que o Ministério da Fazenda, ele aponta valores 200 bilhões. Não vejo muito critério no método que eles utilizaram para estipular esses valores, porque, na verdade, eles não sabem quem vai ter essa vantagem de fato, quem vai procurou reaver isso. Então, eu entendo como um chute alto para criar comoção, inclusive no Supremo, de que isso vai trazer um prejuízo grande aos cofres públicos. Lembrando que, na verdade, eles vão simplesmente fazer o mesmo que eles fizeram no caso do que houve a exclusão do ICM da base de cálculo do PIS/COFINS na importação. Posteriormente, eles majoraram a alíquota das contribuições. Então, essa será a saída, eles não vão perder receita. Então, é preciso que o contribuinte ele seja proativo aqui para que, além de recuperar o que já foi cobrado indevidamente do contribuinte, que se ele não fizer isso, ele vai começar a pagar mais. Então, ele tem que buscar de toda forma ter esse retorno em face dessa decisão. Então, há uma decisão aí, né, que ficou pouco tempo sendo discutida, né, uns 20 aninhos só, e finalmente, em março, o Supremo definiu isso. Definiu de forma definitiva o mérito, que nós costumamos dizer. Definiu o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e do COFINS. No entanto, ainda está pendente a modulação dos efeitos dessa decisão. E o que isso significa? Ainda haverá decisão de quando isso passa a valer. Porque a intenção da Fazenda Nacional, ela falou isso na tribuna do julgamento, né? Ela queria já propor isso verbalmente, mas os ministros entenderam não, é preciso que isso seja feito formalmente através de recurso para ser analisado, mas a intenção é de que, com base nessa desculpa do rombo nos cofres públicos, que isso passe a valer apenas a partir de 2018. Que daria tempo, inclusive, deles majorarem as alíquotas das contribuições. Infelizmente, no nosso país, segurança jurídica, né, nós não temos. Então, dentro dessa decisão, todo mundo pensou, olha, já está resolvida a questão. Mas, infelizmente, isso ainda está pendente, inclusive o acórdão do julgamento de março, que é a publicação dessa decisão, não ocorreu ainda, até hoje. E só depois da publicação dessa decisão, do acórdão, é que vai se abrir o prazo para a Fazenda apresentar esse recurso de embargo de declaração, que será no julgamento desse recurso que será modulado os efeitos, que será determinado a partir de quando passa a valer essa decisão. E hoje está difícil, né, o Supremo caminhar, porque ele virou uma corte de julgamento de políticos, né? E o tempo fica escasso para definir questões como essa, que são importantes, questões constitucionais que são aí, fazem parte da finalidade da corte, né, da Suprema Corte. Mas vamos lá. Vamos falar brevemente para entender esse cenário do PIS e do COFINS, né? O PIS é o Programa de Integração Social, foi instituído pela Lei Complementar 7 de 1970.
A COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar número 70 de 91. A base de cálculo é o faturamento, conforme o faturamento das empresas, conforme previsão do artigo 195, inciso 1, a linha B da Constituição. Aqui houve, inclusive, uma jogada da Fazenda de como a Constituição fala em faturamento. Ela quis distorcer o conceito de faturamento para evitar a exclusão do ICMS. Ela quis dizer que o faturamento se refere à receita bruta e que, inclusive, ela editou uma lei dizendo que o ICMS compunha a receita bruta das empresas, mas isso foi afastado pelo Supremo. São contribuições não cumulativas, né? Foi instituída a não cumulatividade pela Lei 10.637 de 2002 em relação ao PIS, a Lei 10.833 de 2003 em relação ao COFINS. Quer dizer, todo mundo sabe que nós temos PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo, que o sistema não cumulativo possibilita as empresas a tomarem créditos. Por isso nós temos alíquotas cumulativas de 0,65% para o PIS e 3% para COFINS, e não cumulativas de 1,65% para o PIS e 7,6% para COFINS. Quer dizer, quando se instituiu a não cumulatividade, todo mundo pensou que bom, vamos poder tomar créditos, mas só que veja que a alíquota é bem maior, bem superior ao sistema cumulativo, então quer dizer, foi uma vantagem não tão grande assim. E chegamos ao ICMS, que é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de alguns serviços, poucos serviços que não estão na lista de serviços de incidência do ISS, que é o imposto municipal. E, como eu disse, o Supremo entendeu que ele não compõe o faturamento / receita bruta das empresas. Por quê? As empresas exercem expressa obrigação, ela tem que arrecadar isso, mas ela é uma intermediária, porque o ICM entra na empresa, mas é destinado aos cofres do governo estadual. Então, não é receita dos contribuintes, mas dos estados da federação. Então, essa é a base do entendimento que o Supremo consolidou de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós já tínhamos uma decisão de 2014, que foi no recurso extraordinário 240.785. Porém, esse julgamento ele não foi concebido sobre a sistemática da repercussão geral. E esse instituto da repercussão geral, ele determina que o julgamento passa a valer como paradigma para outros casos. Então, ele seria um modelo a ser seguido. E nesse caso, como foi um recurso que em que nele não havia a repercussão geral, os efeitos da decisão ficou restrito entre as partes. Mas só que era um precedente valioso. Poxa, o Supremo já definiu o primeiro caso de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Num sistema jurídico seguro, poxa, você não pode ter uma decisão da Suprema Corte que não seja seguida pelos outros tribunais. Mas, infelizmente, nós estamos no Brasil. E no ano passado, o Superior Tribunal de Justiça, através desse recurso repetitivo, né, que é uma sistemática
semelhante à repercussão geral, que serve de orientação para outros tribunais, julgou esse recurso especial, esse 11.44.469, em que o Superior Tribunal de Justiça determinou que não, que o ICMS deve sim compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso depois do julgamento supremo. Então vejam a insegurança jurídica. Não faz sentido, né? Mas, vamos dizer assim, até que enfim, nesse ano, em março, com a sistemática da repercussão geral, através do recurso extraordinário 574.706, o Supremo definiu a questão em que não houve a publicação, como eu comentei, do acórdão ainda, da decisão, mas nós temos aqui ao menos a certidão do julgamento para mostrar para vocês. Para mostrar que isso é real, né? Que não é um mito. Então está aqui a certidão do julgamento. O plenário decidiu em 9/3/2017. Aqui, o tribunal, por maioria e nos termos do voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, presidente, apreciando o tema 69 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Vencidos os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Quer dizer, foi apertada a decisão. Bom, vamos em frente. E aqui a pergunta que não quer calar. Posso parar de recolher o PIS, COFINS sobre o ICMS? Como nós explicamos, a empresa, como não houve a modulação dos efeitos dessa decisão ainda, as empresas não podem fazer isso por conta própria, porque ela vai estar sujeita a uma auto de infração. Vocês podem perguntar, meu Deus, mas vai mudar isso de novo? Né? Não, o mérito está definido. O problema é aquilo que nós explicamos. É preciso ser definido ainda a partir de quando isso vai valer. Essa intenção da Fazenda Nacional de que isso passe a valer a partir de 2018 e que não haja a possibilidade de retroagir, quer dizer, das empresas recuperarem o passado, a possibilidade disso acontecer é remota. Diversas decisões que o Supremo já decidiu sobre inconstitucionalidades de tributos, isso, assim, quase nunca ocorreu. Ocorreu um caso de benefício fiscal, mas dessa forma aqui, em que houve cobrança, porque, vejam bem, seria a mesma coisa que autorizar o governo, olha, você pode cobrar de forma contrária à Constituição e na hora que nós decidirmos aqui, passa a valer para frente só. Você cobrou aí um tempão e vejam bem, né, porque aqui só vai poder retroagir 5 anos. É claro que quem ingressou com a medida judicial lá atrás, por exemplo, em 2006, ele travou a prescrição e quem entrou em 2006, por exemplo, pega os 5 anos a partir de 2006, retroagindo a 2006 e até hoje. Então, quer dizer, por isso eu quero dizer a importância ainda de se ingressar com a medida judicial. Por quê?
Com a medida judicial hoje, nós tivemos, por exemplo, uma procura muito grande das empresas após essa decisão, e em todos os casos nós conseguimos uma autorização judicial, uma decisão para que as empresas passassem desde agora a excluir o ICM da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, quer dizer, com total segurança, com autorização judicial, não há risco de auto de infração, como eu disse, que se a empresa fizer isso por conta própria, ela, através da medida, ela passa a ter essa possibilidade. E, além disso, aqui nós colocamos, né, essa questão de como recuperar os últimos 5 anos dos recolhimentos indevidos, ela passa a ter uma garantia maior de que ela vai ter esse direito garantido de recuperar o passado. Porque se ela não ingressar com a medida, ela vai ficar nessa dependência do que o Supremo vai decidir, dessa questão política. Agora ela, fazendo valer o seu direito, procurando o judiciário, ela terá uma possibilidade muito maior, além de travar essa prescrição, que a gente comentou que a partir do protocolo de uma medida você trava o prazo prescricional, a partir do protocolo você retroage 5 anos, você, vamos dizer assim, passa a ter mais consistência para conseguir reaver esses valores. E aqui a gente inclusive trouxe uma decisão nesse sentido. Tem o número do processo, a gente ocultou aqui o nome do cliente por sigilo. E vamos aqui ao final, que é o mais importante. Vejam que é uma decisão de 11 de abril desse ano, em que o juiz, ante o exposto, defere tutela provisória de urgência de natureza antecipada para excluir do conceito de receita bruta os valores devidos a título do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias em qualquer regime de recolhimento, para fins de cálculo da COFINS e do PIS. Quem quiser, inclusive, depois eu posso encaminhar decisões por e-mail, pode me enviar, por favor, a solicitação por e-mail que nós disponibilizamos para vocês sem problema nenhum. Outra pergunta: como ficam os processos em andamento? Aqui é o caso de quem já ingressou com essa medida anteriormente. Nesse caso, será preciso aguardar o trânsito em julgado, principalmente para reaver os valores já recolhidos. Mas a novidade boa é o quê? Que com, vamos dizer assim, a decisão do Supremo, né, que pacificou a questão, a partir de agora, a maioria dos processos anteriores, eles estão suspensos aguardando o Supremo definir a questão. Então, a partir de agora, vai ser aplicada a orientação do Supremo e isso vai caminhar de uma forma muito mais rápida, porque não vai caber aqui a Fazenda ficar recorrendo para postergar o processo e adiar isso. Então, nós vamos ter um trânsito mais célere que vai possibilitar as empresas reaverem esses valores, inclusive. Aqui é muito importante porque quem ingressou com a medida lá atrás, ela tem, por exemplo, 5 anos garantidos anteriores ao protocolo da ação
valendo até hoje. Então tem empresa que entrou em 2006, ela tem 17 anos desses valores aqui para recuperar. Por exemplo, no último trabalho que a gente fez, essa nem foi recente, algum protocolo foi feito, se eu não me engano, em março. Porque como a gente trabalha aqui? A gente tem uma equipe que visita a empresa para ajudar na seleção dos documentos que são necessários para a apuração desses valores. Porque não adianta simplesmente você ingressar com a ação e pedir, olha, me dá os 5 anos, mas quanto é? Então você precisa ter os documentos contábeis e realizar um trabalho de indicação e atualização desses valores que foram recolhidos para chegar no valor total para ser reavido. Então essa empresa, uma indústria do interior que fornece para automobilística, ela tem um faturamento, vamos dizer, fazendo uma conta aproximada, de 6 milhões ao mês. Tem aquela variação, mas numa média a gente pode colocar como 6 milhões. Os últimos 5 anos que ela tem para recuperar com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, chegamos em um valor de 5 milhões de reais. Então, nesse tempo de crise, acho que é algo considerável. E a economia que ela passou a ter a partir de uma decisão como aquela que nós mostramos, é de 70 mil reais por mês, com a exclusão, claro, isso aproximado, né? Com base no último mês de apuração e recolhimento. Então, poxa, eu vejo que é algo que não se pode fechar os olhos, né? Agora nós vamos falar de algumas teses que foram até apelidadas de teses filhotes, né? Que elas têm praticamente o mesmo fundamento da exclusão do ICM, da base do PIS e da COFINS. No caso, aqui a primeira que nós vamos falar é o ISS. É muito simples, tem empresas, inclusive, que recolhem ICM, são contribuintes do ICM, e do ISS também, que é o Imposto sobre Serviço. Então, vejam, se o ICMS não é faturamento, não compõe a receita bruta, ele passa transitoriamente pela empresa, que arrecada e passa pelo Estado, a mesma coisa ocorre com o ISS. Só que, nesse caso, ele vai para a prefeitura. Então, é a mesma tese. Daí vocês me perguntam, pô, está definida também? Mas como no Brasil tudo é complicado, existe um processo à parte no Supremo versando sobre o ISS, mas não entendemos, já temos decisões que o mesmo conceito está sendo aplicado. Então, tudo que foi falado em relação ao ICM vale para o contribuinte, para o prestador de serviço, em relação ao ISS. A mesma orientação de entrar com a medida, obter uma decisão para passar a excluir, fazer isso com segurança, travar a prescrição e reaver os 5 anos. Eu trouxe, inclusive, aqui uma decisão em relação ao ISS. Vejam que ela é recente também, de 7 de abril. Está aqui, ó. Conceda liminar para assegurar que a impetrante recolha o PIS e a COFINS
sem a inclusão do ISS em suas bases de cálculo, suspendendo-se a exigibilidade da referida parcela. Então, é algo também muito recente, aqui a juíza assinou em 30 de março, foi publicado em abril. E agora, nós vamos falar sobre a exclusão do ICM/ISS da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a receita bruta, a CPRB. Essa contribuição, ela surgiu com a desoneração da folha de pagamentos. Ela ocorreu em 2011, veio como um benefício para as empresas que pagavam 20% sobre a folha de pagamento, né, contribuição patronal, e como alternativa, né, na época não havia nem alternativa, foi compulsório. Isso é questionável, viu? Há inclusive uma tese muito forte, com decisões favoráveis, de que quem foi obrigado a ingressar na desoneração e teve prejuízo ao recolher a contribuição previdenciária sobre o faturamento, ele acabou recolhendo mais do que ele recolhia sobre a folha. Há decisões muito sérias e fortes de que ele tem direito a reaver essa diferença. Porque, poxa, é um benefício. Que benefício é esse que prejudicou a empresa? Então, essa é uma outra possibilidade. Outra possibilidade que está havendo, porque vocês sabem que o governo decretou praticamente o fim dessa desoneração, inclusive agora no meio do ano, apenas poucos setores vão estar autorizados a continuar. A tese é o seguinte, de que o governo não poderia fazer isso no meio do exercício fiscal. Então, nesse caso serve para quem é beneficiado, né, quem está pagando menos, contribuindo sobre um percentual sobre o faturamento, e vai ser obrigado a voltar para a GPS, né, a contribuir sobre a folha. Já há decisões de que, autorizando essas empresas a continuar na desoneração, e que essa mudança seja feita apenas na virada do exercício, no ano que vem. Então, quem participou da desoneração da folha tem uma série de questões aqui que podem ser pleiteadas e podem ser vistas. E em relação ao ICM e o ISS na base, né, dessas contribuições, entra o mesmo raciocínio do PIS/COFINS. Por quê? Ela é uma contribuição incidente sobre o faturamento. No caso aqui, expresso, né, sobre a receita bruta. E o Supremo, vocês viram, ele disse, PIS/COFINS, ICMS não faz parte de receita bruta. Inclusive, nesse caso da CPRB, alguns casos que chegaram no Supremo, monocraticamente, alguns ministros, ministro Dias Toffoli, ministro Barroso, aplicaram a repercussão geral do caso do ICM. Então, quer dizer, quem esteve na desoneração da folha tem sim a possibilidade de reaver os valores recolhidos sobre ICM e ISS, conforme essa decisão.
Veja aqui, ante o exposto, defiro a antecipação da tutela requerida somente para excluir do conceito de receita bruta os valores devidos a título de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, em qualquer regime de recolhimento, para fins de cálculo da contribuição previdenciária prevista no artigo 7º da Lei nº 12.546 de 2011. Bom, gente, a gente vai chegando ao final. Colocamos aqui uma conclusão, né, de que a única saída para atravessar uma crise é reduzindo custos. Inclusive o Dr. Pedro sempre comenta aqui que custo é igual a unha, você tem que estar sempre cortando. Por isso, toda oportunidade na área tributária deve ser utilizada para manter o equilíbrio empresarial. Então, a intenção dessa apresentação hoje foi comentar, né, levar vocês, sabemos que é de conhecimento de todos os temas aqui que nós colocamos, mas passar esse enfoque um pouquinho mais detalhado dessas possibilidades. Nós entendemos que hoje elas precisam ser utilizadas, né, para que a empresa se mantenha viva, seja competitiva no mercado. A gente vive em um cenário difícil, então é preciso utilizar de todas as possibilidades que nós temos para sobreviver e continuar aí fomentando a economia, apesar de tudo, todas as dificuldades que enfrentamos. Então, mais uma vez eu agradeço a presença, a gente encerra a apresentação e fica disponível para eventuais perguntas. Muito obrigado, viu? Pois não. Eu tenho uma pergunta, você já pegou alguma empresa para defender sobre a desoneração para prolongar até o final do ano, porque como a lei fala que a partir do momento que você adere ao programa, você só pode mudar de regime. Sim. Depois que acaba o período. Sim, sim. Nós estamos em negociação com algumas empresas para ingressar com essa medida. Ainda não ingressamos, mas entendemos que ela é plenamente possível, inclusive já há algumas decisões pioneiras nesse sentido. Não, porque se você analisar, até esse mês aqui a gente tem que fazer o bloco P, fazer tudo bonitinho. A partir do mês que vem, você já tem que fazer a correria já para voltar para o regime antigo, adaptar sistema, tudo. Então, justamente, fica uma coisa muito em cima da hora para você definir. Continuo fazendo um bloco P e entro com uma medida e continuo fazendo. No caso, o conselho é o seguinte, que se ingresse o mais rápido possível para se obter uma decisão, porque pediu uma decisão em caráter de urgência, em que essa decisão te autorize a permanecer. Mas se não sai uma resposta lá, eu sou obrigado a voltar. Não, mas como eu te falei, essas decisões de caráter de urgência, elas têm que sair, inclusive com a atuação do advogado fazendo pressão sobre o judiciário, isso pode sair em 1 semana, 15 dias. Então, você teria isso em mãos para poder permanecer. Obrigado. A operacionalização desses 5 anos no ICMS vai ter que ser retificado os FD-PIS/COFINS ou com o valor da causa você já compensa? Não precisa retificar, porque você já recolheu daquela forma, escriturou daquela forma. O que precisa, como eu estava explicando, elaborar uma demonstração, uma planilha ampla com os valores você recolheu e como ficaria com a exclusão.
Então você teria uma coluna com a diferença e você traz essa diferença atualizada até o momento. E isso forma o valor da ação. Depois isso é até avalizado pela própria Receita, mas você tendo isso demonstrado, tendo as apurações, não é preciso retificar, porque você vai ter o crédito, não precisa retificar. O crédito, inclusive, no caso de uma medida judicial, homologado judicialmente com decisão transitada em julgado. Pois não. Se a pessoa, por exemplo, está com parcelas em aberto, está vivendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, está tendo que acertar para entrar com a medida ou entra no processo, você vai bater? Olha, uma boa pergunta, boa pergunta. Não precisa, não necessariamente você precisa saldar para entrar com a medida. Por exemplo, há casos em que, como você mencionou, que a empresa, por exemplo, dos últimos 5, ela recolheu 3 e 2 ela não recolheu, no final das contas, se ficar dessa forma, ela vai ter os 3 anos, independentemente dos 2 não estarem em dia. Ou então ela pode, por exemplo, aproveitar o parcelamento aqui, seria uma alternativa para saldar isso, e daí ela conseguiria reaver tudo. Seria como um pé de comp? Não. Nesse caso, por exemplo, ele deu o exemplo de uma empresa que nos últimos 5 anos, os 3 primeiros ela recolheu, os 2 últimos ela não conseguiu pagar, ela está em débito. Ele falou, mesmo assim é possível entrar com a medida judicial para reaver? Eu disse sim, é possível, não tem problema que parte não foi quitada, está em aberto. Você pode trabalhar de 2 formas, recuperar só aquilo que você pagou, o outro que não pagou não tem como, ou, por exemplo, você pode fazer um estudo e utilizar desse parcelamento que está aberto, realizar o parcelamento e aí te dá a possibilidade de recuperar tudo, 5 anos. Você fazendo parcelamento, você pode entrar com o processo? Pode. Você recupera do período parcelado também? Olha, aí você pode ter um obstáculo da Receita. Aí é uma discussão, mas pode ser tentado. Pode ser tentado. Processo, você está pagando só para Exatamente. Apesar de ser parcelado, você ainda confessou. Minas de Brasil. É isso, gente. Legal. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. E a gente fica à disposição por e-mail, telefone. Quem quiser agendar uma reuniãozinha, a gente está aqui para isso, tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau.